Bom dia a todas e a todos. Eu declaro aberta a 818ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria, já dando início aqui ao nosso expediente de hoje, informando que não há atas pendentes de aprovação pelo colegiado, de modo com que sigamos aqui agora com os informes por parte da presidência. Rápidos 2 informes no dia de hoje. O primeiro deles, na semana passada, até durante o intervalo da nossa sessão ordinária aqui do Conselho, nós fizemos uma visita de cortesia ao novo Corregedor-Geral de Justiça, o doutor Francisco Loureiro e a sua equipe. O Corregedor Davi já tinha feito uma visita de cortesia inicialmente ao Corregedor, e na semana passada, a Defensoria-Geral e também o assessor criminal, o Glauco, fizemos essa visita de cortesia, enfim, para colocar a Defensoria Pública, obviamente, à disposição, estreitar o diálogo interinstitucional com aquele órgão de administração do Tribunal de Justiça, enfim, um diálogo muito profícuo e diversas agendas em continuidade e outras possíveis em potencial foram dialogadas naquele momento para que a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça sigam trabalhando juntos aí em projetos importantes, essencialmente para o atendimento da nossa população. Fica esse agradecimento aqui ao Dr. Francisco Loureiro pela receptividade. E no dia de hoje, mas também isso já foi informado em momentos anteriores, foi lançado o programa focado na preservação, no acolhimento para as questões de saúde mental ao público interno da Defensoria Pública, defensoras, servidores e servidoras. Hoje também foi, dentro desse programa, uma ação concreta que foi a celebração recente de um novo termo de cooperação, termo de convênio, na realidade aqui, com o SESC, dentro desse programa, onde essa instituição vai disponibilizar ali serviços e benefícios às pessoas que elaboram na instituição. Hoje foi divulgado um comunicado a todos os interessados, com os principais benefícios ali existentes, os espaços disponíveis, as condições para que se usufrua nos termos do convênio, e também foi disponibilizado ali um canal do DRH específico para a recepção de dúvidas a respeito de como serão operacionalizadas aí a emissão de credenciais por parte do SESC. Então, quero aqui mais uma vez agradecer todo o empenho dos órgãos internos envolvidos nessa construção, em especial aqui a assessoria de convênios, na pessoa da Roberta e também da Ana Carolina Chua. Terminado aqui, e claro, também do DRH, na pessoa do Thiago Boazzi, da coordenadora geral de administração da Bruna, e as equipes que foram fundamentais aqui para essa construção. Seguindo marcha, conselheiros e conselheiras e todos que nos acompanham, teremos comunicações por parte da secretaria, dando as boas-vindas aqui em nome da Sara. Ela foi informada aqui já que não há comunicações por parte da secretaria, de modo com que nós passamos já ao momento aberto de hoje, com as duas inscrições realizadas, ambas em ambiente presencial, de modo que dou as boas-vindas aqui à colega Maria Dolores Maçã, defensora pública aposentada. Mais uma vez um prazer. Bom dia e com a palavra. Tá funcionando. Bom dia a todos, mais uma vez eu aqui, primeira coisa, pegando a ideia desse convênio, queria saber se os aposentados também estão incluídos nesse convênio com o SESC, porque, querendo ou não, meus colegas aposentados, tenho certeza que vão ter interesse nisso. Mas hoje eu vim falar mais uma vez da valorização da nossa carreira. Eu acho que a gente não pode ter uma solução de continuidade, não se pode ficar pensando unicamente em que estamos próximos de eleição ou próximo de qualquer coisa. A carreira precisa crescer, continuar sendo bem vista e tendo o seu caráter de carreira igual às outras carreiras jurídicas, independente do mês que seja, independente do ano, independente de qualquer coisa, a carreira está acima de tudo. Então, eu gostaria de saber também, que uns colegas me perguntaram, como está a situação da SAP, que é sobre os scanners de corpo, que aquilo lá realmente é algo
que choca qualquer um que veja. Se houve alguma conversa ou não sobre isso eu já vou pedir de público, porque alguns colegas vieram falar comigo sobre o que eles passam com isso. Como sempre, eu venho pedir pela carreira como um todo. Nós temos que entender que nós somos iguais, MP e magistratura, e não estamos sendo tratados dessa forma, seja pela SAP, seja pelo judiciário e seja pela própria defensoria. Então, mais uma vez eu venho pedir a valorização e pedir que não tenha uma solução de continuidade nesses próximos 2 meses, 3 meses, 5 meses. Por quê? Somos uma carreira que não para. Nós temos que continuar trabalhando, o nosso público está aí, está esperando pela gente, espera que a gente faça um serviço bem feito, com uma resposta para a população. Essa resposta só virá quando a gente for realmente valorizado como deve ser. Por enquanto, ainda não vejo essa valorização tão integral como eu gostaria que fosse. De verdade, eu não vejo. Gostaria mesmo que as pessoas nunca mais nem me procurassem em casa para me pedir para fazer um processo. Por quê? Ela confiaria que a defensoria vai fazer e vai fazer da melhor forma possível. Outra coisa que eu não sei se a gente tem acesso ou não é também sobre as triagens feitas por OAB. Eu vi há poucos dias triagens feitas pela OAB. Se nós fiscalizamos essas triagens, como elas são feitas, porque há um problema sério no interior, até do acesso da população à defensoria. Óbvio, esse plano de expansão precisa ser discutido, precisa ir para as cidades mais carentes do estado, e não ficar em cidades também só cidades grandes. As cidades carentes precisam, as pessoas necessitam. Eu vejo pessoas que não têm o mínimo acesso à justiça em cidades pequenas também. Então, nós temos que pensar nisso, pensar que a defensoria é maior que a gente. Nós vamos, e a defensoria continua. Mas dia menos dia, nós não estaremos mais aqui. Mas eu gostaria de ver, de onde quer que eu esteja, a defensoria sendo valorizada e a defensoria sendo realmente reconhecida como uma instituição, como diz o França, bem maior até que a magistratura e o Ministério Público. Esse sempre foi e sempre será meu intento aqui. Então, já feitas essas considerações, eu peço mais uma vez as providências junto à SAP, se ainda não foram tomadas, e principalmente que não se tenha uma solução de continuidade na administração até as nossas próximas eleições. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado, Dolores, mais uma vez pela participação importante aqui no nosso colegiado, trazendo diversos temas aqui. Sobre o termo do SESC especificamente, confesso que não me ocorre agora, ele foi feito com direcionamento objetivo de que fosse extraído ali o melhor possível dentro da política disponibilizada pela instituição, mas eu vou checar para informar concretamente se abrange ou não, e quais seriam as alternativas para a gente trabalhar, caso não abranja, para que isso aconteça, obviamente. Sobre a questão dos scanners, que foi trazido aqui, a Dolores também colocou. Sim, estamos em contato com a secretaria, vou, enfim, conversar especificamente com o secretário sobre esse tema. O assessor criminal, Glauco, vem dialogando, inclusive, com a própria secretaria e com os diretores das penitenciárias em que há a identificação de algum problema em específico, e o que me foi reportado é que, de maneira geral, isso tem sido resolvido, mas, obviamente, que tem uma questão para além disso, que é a própria passagem em si, que a gente, claro, compreende, e vamos trabalhar junto à secretaria aí para que isso, enfim, haja uma perspectiva de equalização aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Obviamente, a gente vai atualizando esse cenário também aqui no Conselho Superior. Com relação aos demais temas, eu também acho que comungo dessa opinião, acho que um momento rico, importante para a instituição, que é o momento eleitoral, o momento das ideias sendo colocadas, defensoria sempre de maneira mais objetiva, sendo objeto de reflexões, de propostas, de visões, o que é muito rico, mas obviamente que não é um momento que tem que engessar completamente a instituição com relação a todas as agendas, e nessa perspectiva eu me filio aqui integralmente, agradecendo aqui a Dolores sempre pela participação. Segunda inscrita de hoje, a Cristina Pereira de Oliveira,
que é representante da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado. Bom dia, bem-vindo e com a palavra. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos e todas. Então, hoje a minha fala vai ser bastante simples, né? A semana foi curta. Fico muito feliz pelo convênio do SESC, foi uma luta árdua da Associação de Servidores já, desde da gestão do William lá no setor de convênios. Feliz que tenha concretizado agora. Vai ser de bastante utilidade para servidores e servidoras aqui da instituição. Vou abordar 3 questões, a nomeação que aconteceu, né, dos diretores regionais para os cargos de AT3, isso foi um reconhecimento bastante importante para essa categoria de profissionais da instituição, e são profissionais que acumulam lá um serviço bastante árduo, né, acabam ficando referência nos seus territórios, porque as coordenações, elas são cíclicas, elas revezam sempre, e os defensores são perenes, então é importante que eles tenham, sim, esse respaldo técnico e remuneratório, enfim. E aí também quero lembrar que existe a pendência dos assistentes de defensoria, que precisam ser nomeados também dos cargos de AT1, que foram criados justamente para essa finalidade. Então, eu peço celeridade para a administração também olhar por esses profissionais. Ontem nós enviamos manifestação no processo que trata do auxílio creche. O auxílio creche é uma demanda histórica da categoria de servidores e servidoras, desde a criação das DPESP. Essa demanda entrou em pauta em todas as campanhas salariais que nós trabalhamos junto às administrações da Defensoria. Ela foi dialogada com todos os ocupantes, todas as ocupantes da Defensoria Pública Geral. E no próprio Tribunal de Justiça, ela já é concedida a servidores e servidores há décadas, né? Então, acho importante que ela tenha sido retomada aqui, né? Mesmo que seja por uma questão de portaria do tribunal, que expandiu para a magistratura, enfim. Nós nos manifestamos favoravelmente, por óbvio, e na condição de benefício único, né? Valor integral, igual, para todas as carreiras, para todas as crianças que são filhas de servidores e servidoras de todas as carreiras que compõem o quadro de recursos humanos da Defensoria. A gente considera que a educação, todas as crianças devem ter a mesma oportunidade de qualidade e de desenvolvimento, e no caso das crianças pequenas, de cuidado, em relação à política de proteção. Então, nós defendemos, como defendemos também para o auxílio saúde, o valor único, todo mundo sabe. Eu acho que é mais um momento da gente, do Conselho e da administração, não incorrer no equívoco que foi, né, na questão dos valores do auxílio saúde. E, por fim, lembrando que a data base nossa, 9 de março, 1º de março se aproxima, tem aí pouco mais de 9 dias, eu acho, não fiz as contas exatamente, mas a gente precisa sentar para discutir, enfim, como é que a gente vai viabilizar para o próximo projeto a ser enviado ainda esse ano. É isso, obrigada. Obrigado, Cristina. Os pontos colocados aqui eu vou reforçar em especial o primeiro, que é com relação na verdade, a posse não, né? A nomeação, a substituição, na realidade, da alocação dos cargos de diretores com a nova figura criada, simples modificação ali, né? Acho que é um primeiro incremento que é importante, outros virão certamente, alguns aqui para o Conselho com relação aos cargos de apoio jurídico, para a gente debater um pouquinho, fazer reunião com os coordenadores, a gente tem condições de caminhar positivamente com isso, enfim, dentro daquela linha de que a instituição, de fato, ela não pode ficar engessada nesse período, ela tem que, né, de maneira serena aqui, debatida, refletida, mas fazer os avanços aí que são importantes para a instituição e para a nossa população de maneira geral. Os demais temas, obviamente, também serão frutos de diálogo aí ao longo dos dias e semanas. Obrigado, Cristina. Encerrando aqui nosso momento aberto de hoje, e passando agora à manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, inscrições tanto pelo chat como aqui presencialmente também abertas nesse momento. Primeiro inscrito, Rafael Galá, primeira inscrita, conselheira Camila, bom dia, bem-vinda e com a palavra. Realmente tem sido, né, o Galates primeiro. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Queria iniciar aqui saudando os participantes do Momento Aberto, e muito também na fala da defensora pública aposentada, Maria Dolores, que trouxe, de fato, uma preocupação muito cara à ouvidoria e, com certeza, à defensoria como um todo, que são as triagens que têm sido realizadas pelas subseções da OAB. De fato, chegam muitos casos para a ouvidoria com relação
em algumas situações, a ausência de qualidade desse atendimento, da falta de oportunidade de acesso à justiça, muitas vezes, né, encontradas ali pelos usuários, a barreiras impostas, a falta de capacitação. Então, me parece que esse deve ser um tema central. Me lembro que no plano de expansão inicial, né, na proposta inicial apresentada pela administração, há uma ideia inicial de uma triagem virtual a ser realizada nesses locais em que não há unidade da defensoria. Me parece também que essa proposta precisa de alguns ajustes, porque nem só a triagem virtual vai dar conta de garantir o acesso à justiça dessa população que muitas vezes está inserida num cenário de exclusão digital, mas me parece que aqui esse Conselho Superior tem, de fato, a oportunidade de pensar em formas de melhoria e garantia do acesso à justiça para a população do interior do estado e região metropolitana também, que não há unidades. E aí eu queria só 2 pontos rápidos. Um é convidar todos os defensores, defensoras para participar, e servidores também, agentes, para participarem do curso que a ouvidoria está organizando com o Movimento Sem Terra, com o MST, e o Núcleo de Habitação e Urbanismo, e também com a EDEP. Esse curso é um curso que surge da ouvidoria itinerante, né, a partir da escuta que a ouvidoria fez durante todo o ano passado e ano retrasado, nas unidades do interior, com o movimento social local, né, das cidades em que passamos, e que vimos ali uma necessidade de aproximação constante da defensoria com os temas de direito agrário, com os temas relativos à regularização fundiária. Sabemos que tem muitas unidades, né, o conselheiro Alan sabe que tem uma atuação próxima do MST, Taubaté, Ribeirão Preto, Franca, mas essa não é uma realidade de todas as unidades. A gente sabe que esses temas são temas muito complexos e que a gente pode pensar em forma de aproximar o movimento das unidades. Então, esse curso, que se inicia, na verdade, com o primeiro módulo, com o seminário, no dia 24, sábado que vem, na Escola Floresta Fernandes, foi muito pensado a partir disso. Contaremos com a presença do conselheiro Alan Ramalho, com a assistente da terceira Subdefensoria Pública Geral, Patrícia Oliveira, com os defensores Vitor Hugo, de Ribeirão Preto, Wagner Giron, Maíra Corassi, enfim, grandes nomes que vão, junto com os advogados do movimento, poder conversar, dialogar e discutir casos, estratégias de atendimento para a democratização da terra com a defensoria. Temos também a nossa conselheira consultiva, que é a Jane Alvarez, que é advogada popular do MST, que vem fazendo um trabalho muito brilhante, né, de 20 anos já no movimento, que também vai estar conosco. Então, eu queria convidar todos e todas. O edital está aberto, são 60 vagas, salvo engano, e espero encontrar todos e todas lá. E, por fim, eu só quero fazer um relato também que tem muita relação com o atendimento da defensoria. Ontem, tanto a ouvidoria quanto a DAIEP, ali representada pela sua coordenadora, a defensora Betânia Bonfá, nós nos reunimos com algumas técnicas e coordenadoras do Núcleo de Direitos Humanos da cidade de Tiradentes. E o núcleo trouxe uma demanda que já foi aportada aqui nesse Conselho Superior, inclusive que foi apresentada pela ouvidoria, que é com relação ao agendamento preferencial. O núcleo trabalha com muitas pessoas idosas e pessoas com deficiência que estão trazendo, presidente, a demanda de um agendamento preferencial. A gente sabe que hoje em dia a Defensoria Pública trabalha com o agendamento dos casos urgentes, né, processualmente ali previstos pelo Tribunal de Justiça, mas nem sempre o agendamento de pessoas idosas, de mães de crianças de até 2 anos, pessoas com deficiência, tem prioridade, né, para ser marcado tanto no presencial quanto no remoto. A ouvidoria já apresentou essa proposta no âmbito da deliberação que vai tratar, né, que visa tratar da valorização da maternidade. Já dialogamos, inclusive, com a conselheira Mara Ferreira, que nos explicou que há dificuldades técnicas, operacionais de se efetivar essa proposta nesse momento, mas me parece que, de fato, esse pleito é um pleito muito legítimo, é um pleito que precisa, de fato, entrar aqui na agenda da Defensoria Pública. O atendimento, a gente sabe que ele é preferencial quando acontece no presencial, mas a gente sabe que existe essa lacuna com relação ao agendamento desses grupos prioritários por lei. Então, são esses os pontos. Agradeço e devolvo a palavra. Obrigado, Camila. Seguindo, Rafael Galati, bom dia, bem-vindo com a palavra. Na sequência, o conselheiro Júlio Tanoni. Obrigado, presidente. Bom dia. Bom dia, conselheiras, conselheiros, todos e todas que nos assistem. Presidente, com relação às falas no momento aberto, gostaria apenas de enfatizar a questão relativa aos scanners, né? Embora a Vossa Excelência tenha relatado que a assessoria criminal tem tabulado conversas aí com a secretaria,
entendo, né, presidente, que seria fundamental que o peso da Defensoria Pública Geral estivesse nessas conversas, né, que houvesse uma conversa direta do Defensor Público Geral com o secretário, como muito bem colocado pelo conselheiro Leonardo Scófaro, né, algo que vem desde 2017, né, um problema desde 2017 que enfrentamos diariamente nas visitas a estabelecimentos prisionais, e que nada justifica que depois de 7 anos ainda não tenha sido resolvido esse problema. Então, peço mais uma vez que Vossa Excelência intervenha diretamente e possa liderar esse processo junto à Secretaria de Administração Penitenciária, para que de uma vez por todas seja resolvido esse problema, presidente. Gostaria de informar a todos e todas, né, que na quinta-feira passada tivemos uma Assembleia Geral extraordinária da APADEP, né, o principal assunto foi a contratação de um plano de saúde específico para associados e associadas da APADEP, embora, como eu disse, né, na convocação, não houvesse necessidade, determinação estatutária, né, para que houvesse a realização dessa Assembleia, nós decidimos, né, de maneira muito democrática, fazer esse debate com todos os associados e associadas, de uma maneira muito transparente, né, trazendo os benefícios, os riscos que o contrato poderia trazer. Mais de 100 associados participaram dessa Assembleia, um debate bastante profundo, né, todas as visões puderam ser externadas ali durante a Assembleia, e ao final, a grande maioria, né, 80% dos associados e associadas decidiram pela contratação do plano de saúde. Nós assinamos o contrato e iniciamos a comercialização já desse plano, conselheiros, conselheiras, né, todas as informações estão sendo, né, divulgadas nos nossos canais de comunicação. Temos contratualmente até o dia 2 de março para atingir 100 vidas, né, para que o plano possa se iniciar em 1º de abril. Lembro, né, que o plano tem um caráter nacional, né, é um plano contratado com a Unimed Seguros, né, algumas Unimedes, né, são diferentes órgãos, né, mas a Unimed Seguros é a mais confiável do mercado nesse segmento, tem o caráter nacional, uma ótima rede referenciada, né, uma política de reembolso muito vantajosa, várias coberturas fora do rol da ANS, dependentes até 39 anos podem aderir aos planos, o que é uma exceção, né, a regra do mercado de até 21 ou 24 anos, descontos em medicamentos e principalmente mensalidades muito menores do que a de mercado, né. Convido todos e todas a compararem o seu plano de saúde atual com o plano ofertado pela APADEP. Na nossa comunicação de ontem, levamos, né, o conhecimento mais uma vez de todos e todas dos valores, né, da rede referenciada, que é apenas exemplificativa. Deixamos o contato, né, de tanto da corretora que faz a intermediação para tirar dúvidas, nosso advogado especialista em saúde, né, o Dr. Marcos, também para eventuais dúvidas jurídicas, e toda a diretoria fica à disposição para conversar, para dialogar com os associados e associadas nesse momento importante, uma decisão importante na vida de todos e todas de migrar ou não, fazer a portabilidade ou não de um plano de saúde. Gostaria mais uma vez, presidente, de agradecer aqui aos diretores de convênios da APADEP, né, o Alex Seixas, o Luiz Otávio, o diretor administrativo Luiz Rufino, e principalmente a Jordana Rolim, né, que liderou esse processo, essa negociação com a Unimed Seguros, e a todos os associados e associadas que entenderam a importância de avançar e de autorizar a APADEP a contratar esse plano de saúde, que sem dúvida nenhuma é um grande avanço a todos os associados e a todas as associadas. Gostaria também, presidente, de informar o ingresso de 2 novos diretores assistentes na APADEP, né, a Jaqueline Amaral, ela passou recentemente a integrar a diretoria de assuntos do interior, né, a Jaqueline passou por uma grande agrura aqui, né, na instituição, conseguimos resolver da melhor forma possível a situação dela. É alguém que tem já ajudado bastante a diretoria do interior, com a Ana Paula Meirelles encabeçando, né, o Rafael Bessa, o Luiz Gustavo, a Jaqueline vem para somar, e agora, né, passa a fazer parte da nossa diretoria o nosso conselheiro Rafael Camarão, novo diretor jurídico assistente. Com muita alegria, viu, Camarão, que eu recebo o seu ingresso aqui na diretoria da APADEP. Sou testemunha aqui, né, trabalhamos junto toda sexta, lado a lado, sou testemunha da sua competência,
tem duas características que todo quadro político, né, seja na gestão, seja na associação, seja no Conselho Superior, precisa ter, né, que é a lealdade e a coragem. Né? Coragem para avançar sempre de maneira muito segura, mas é preciso coragem para que nós possamos tirar do papel os projetos, né, que trazem avanços. E você completa todas essas características, seja bem-vinda, Jaqueline. Muito importante robustecer sempre o corpo da associação. Também gostaria de registrar, presidente, que na semana passada, uma associada teve, né, a gente trouxe esse assunto aqui, salvo engano, há 2 semanas atrás, de um cômputo equivocado por parte do RH, né, de quinquênios. Houve, num primeiro momento, né, até um pedido, um pedido de restituição por parte do DRH desses valores, o que claramente era ilegal, né, em razão da boa-fé dos defensores que receberam esses valores, e de se tratar de verbas alimentares, né. Uma das associadas nossa ingressou judicialmente, né, com pedido para que houvesse, para que não houvesse esse desconto, e ela conseguiu uma liminar, né, e a partir dessa liminar, foi o que eu disse na semana passada, salvo engano, a partir dessa liminar houve uma mudança no entendimento da Defensoria Pública Geral ali da não devolução desses valores. O fato é que, segundo a associada, ainda não foram recompostos os valores corretos, né? Embora a nossa ex-coordenadora da CGA, né, se não me engano, ela se desincompatibilizou ontem, ou hoje, não sei, mas não. Então, mas enfim, ela conversou com a nossa diretoria e disse que havia solucionado o problema, mas a associada ainda traz alguns apontamentos. Então, gostaria de pedir, presidente, uma atenção nessa situação concreta, né? Envolve aí rendimentos, né, valores, vencimentos que são pagos à associada. Então, gostaria de que fosse resolvido o mais rápido possível, da melhor maneira possível. E, por fim, presidente, informo, né, de uma maneira muito transparente, que hoje, ao final do expediente, né, estarei me licenciando da presidência da PADEP. Nós temos um processo eleitoral que se avizinha, e o grupo político ao qual eu pertenço faz uma discussão, né, ampla sobre candidaturas da Defensoria Pública Geral ao Conselho Superior, e para que não haja qualquer interferência, né, da atividade associativa com o processo eleitoral, embora não haja necessidade de desincompatibilização do presidente da PADEP pelas regras eleitorais expostas, eu me licencio do cargo de presidente da PADEP. Gostaria de, embora seja não uma despedida, né, mas um até breve, agradecer a todas as diretoras, diretores, conselho da PADEP por todo o trabalho aí nesses 2 anos em que estive à frente da PADEP, e vamos, após aí o período eleitoral, retomar as atividades para finalizar o mandato. Era isso, presidente, obrigado, devolvo a palavra. Galati, só uma parte. Primeiro, quero dizer, né, em nome das pessoas que trabalham com você, parabenizá-lo pelo esse período, pelo seu serviço prestado na associação. Já fui presidente da associação, sei o desafio, mas também sei o sabor interessante, a grande jornada que é ser presidente da associação. Como associado, eu parabenizo, como amigo, eu desejo sorte, né, nas novas empreitadas, mas quero aqui reforçar características democráticas da sua liderança, né, da sua capacidade de ouvir, né? Nós todos aqui, no final das contas, né, o fato de termos tantos conselheiros aqui em discussão leva a que a PADEP, no final das contas, acabe levando muito, né, desses anseios nos ombros, e você soube levar muito bem. Desejo sorte agora nesse período, e sei que é um momento importante da sua vida, mas quero aqui, em nome de todas as pessoas, e em especial daqueles que já foram presidente da associação, saudá-lo por esse turno à frente da associação. Lorisvaldo, a parte agora do Leandro Scofano. Sim. Então, sem a parte, seguindo marcha, conselheiro Júlio Tanoni, bom dia, bem-vindo e com a palavra. Bom dia, conselheiros, conselheiras, presidente, os colegas que nos acompanham. Gostaria de fazer algumas considerações, presidente, e, nesse sentido, lembrar alguns pontos e que eu entendo por necessários para contribuir com
trabalho do colegiado e, de alguma forma, também contribuir para que esse trabalho seja o mais eficiente e produtivo possível, né? Então, eu só, em princípio, né, eu notei que Vossa Excelência se fez, né, se manifestou e registrou em alguns momentos sua fala a respeito do momento eleitoral, que nós ingressamos a partir da data, especificamente da data de hoje, e que é bastante alvissareiro, animador, né, e gera para a carreira, a cada 2 anos, esse grande movimento, né, de reflexões, debates, né, apontamentos, sonhos, né, e projetos que vão se acumulando, e desse acúmulo nós temos colhido diversos resultados assim, que nós podemos hoje agradecer justamente ao período eleitoral e ao espaço de democracia, de diálogo que ele proporciona. Então, nesse sentido, ressaltar esse momento tão bacana, importante e saudável para a instituição, né? Faço votos que nós deixemos de lado questões que sejam outras, né, e nos dediquemos exclusivamente aos interesses institucionais, uma postura sempre respeitosa, republicana, deixar o binarismo de lado, né, quem não é 100% comigo, né, está contra mim, e essa é uma dos votos que eu também gostaria de fazer, para que não haja revanchismos, para que não haja nenhum tipo de sentimentos, ações, condutas que nos afastem, né? Mas, ao mesmo tempo, nos unam como instituição, conquanto tenhamos alguma divergência, talvez alguns estranhamentos em termos de ideias e proposições, mas que nos unem, né, como instituição, como colegas de carreira, né? Muitos de nossos amigos pessoais. Então, sei da importância desse ponto, desse momento, e registrar esses elementos que me parecem sempre necessários e para o bem, né, da nossa democracia interna e também para o bem dos nossos espaços, nosso ambiente de trabalho e também da nossa instituição e, ao final, no limite, sempre pela qualidade dos serviços. Então, nesse sentido, e também por conta disso, presidente, eu notei também da sua consideração, né, no sentido de que a administração, a gestão não deve ficar parada, né, nesse período, e dizer da nossa responsabilidade e com a qual eu compartilho aqui com todos os conselheiros. Nosso mandato vai até o dia 30 de maio, e até lá nós temos muita coisa para fazer. São 3 meses e meio, né, bastante coisa, né, e bastante tempo. Eu espero, sinceramente, que haja esse compromisso, essa manutenção dessa disposição de todos nós de seguirmos contribuindo nesse período, porque nós somos eleitos e nos pusemos, né, e nos colocamos à disposição da instituição e da carreira para a conclusão de um mandato completo, até o último dia, até a última sessão, até o último ato a ser praticado. Então, nosso compromisso está sendo reafirmado nesse momento de trabalhar e entregar aquilo que nós nos dispusemos, buscar entregar aquilo que nós nos dispusemos até o último dia, presidente. Nesse sentido, gostaria de compartilhar com os defensores, com os conselheiros, o encaminhamento que eu já havia adiantado em sessão anterior, a respeito de uma política que envolve uma série de ações, presidente, mas uma especificamente, que é a possibilidade, as ações, medidas para viabilizar que os defensores lotados no interior tenham condições, né, de contribuir, participar, estar prontos e em condições em termos de condições de trabalho mesmo, e de estrutura, né, para que, em sendo convocados, convidados para atuarem junto à gestão, junto às coordenações, eles tenham condições de fazer, presidente. Então, na condição de conselheiro, agora no meu 3º mandato, com 17 anos na carreira, tendo participado aí de mais de um núcleo especializado por mais de 9 anos, então, com essa experiência, né, acumulada de participar de ações, trabalhar tantas vezes, né, na capital, onde estão as sedes
das coordenadorias, a sede administrativa da instituição, as dificuldades que eu passei e que Vossas Excelências, especialmente aqui os colegas que agora estão, né, nessas funções, Vossa Excelência como presidente, o nosso terceiro subdefensor-geral, Dr. Gustavo Rodrigues Minatel, né, a nossa colega Patrícia, que é assistente da terceira sub. Lembro também do colega que está no núcleo de infância, o colega Gustavo, enfim, tantos colegas aí que hoje e anteriormente já contribuíram nessas funções. Eu tenho participado e visto, né, dos prejuízos que Vossa Excelência tem sofrido de ordem pessoal, material, né, para exercer essa função, né, o colega que hoje vai contribuir para a instituição nessas funções da administração, tem perda remuneratória imediata, né, acaba tendo que lançar mão de recursos pessoais, né, de veículo próprio, hospedagem, né, para de alguma forma, se adaptar à moradia na capital, justamente para prestar os seus serviços. Então, assim, por tantos motivos, mas um especificamente, que é de ordem direito administrativo, presidente, que um resultado dessa ação, quando o defensor público emprega recursos pessoais para exercer uma função oficial, pública, no nosso caso, uma função de representação, né, de gestão, de assessoramento, e quando ele emprega esses recursos pessoais, há o que nós costumamos dizer de uma confusão, né, entre o público e o privado. Então, você acaba depositando no interesse da administração recursos pessoais, né? Então, como você pega o seu veículo, se desloca de uma cidade, por exemplo, a 300, 400, né, 500 quilômetros para participar de uma atividade profissional ou para desenvolver essa atividade, você nada mais está fazendo do que entregando, né, esse patrimônio, né, no interesse do serviço público e, portanto, do Estado, o que gera uma imprópria e sob o meu ponto de vista, né, indesejável, para dizer o mínimo, confusão entre o público e o particular, o que, evidentemente, deve ser objeto das nossas intenções, nossa atenção, interesse e regularização. Então, nesse sentido, como referi, encaminhei junto à vossa assessoria, no caso, a sua chefia de gabinete, esse ofício em que trato de forma bastante objetiva e aponto que, embora não contasse com os números de forma precisas, mas por estimativas, nós temos hoje um número bastante pequeno de defensores do interior exercendo atividades junto à administração, seja na gestão propriamente, seja nas coordenações dos núcleos especializados. Isso, historicamente, é uma realidade e que vem se perpetuando há bastante tempo. E, por conta disso, além das subdefensorias públicas gerais, da corregedoria, da coordenação dos núcleos especializados, as coordenadorias que atuam aí na administração superior, desde a CGA até a coordenadoria de comunicação, passando ali pelas assessorias jurídica, civil, criminal, né? Chegando até a chefia de gabinete, nós temos um número bastante pequeno de defensores que, historicamente, do interior, que historicamente exerceram essa atividade, não porque os defensores não teriam condições técnicas, pessoais, qualificativos para desenvolver essas atividades, mas justamente pela ausência de condições de serem realizadas sem prejuízos, primeiro, materiais, né, e segundo, talvez bem mais importante, de ordem familiar, justamente pelo afastamento que isso exige. Você tem que estabelecer moradia em outro local, se organizar, né? Então, nesse sentido, presidente, porque nos parece algo importante nessa quadra de desenvolvimento da defensoria, da sua estruturação, eu encaminhei, como já tinha feito, inclusive já tinha adiantado para os colegas, né, pessoalmente, já tinha debatido isso, a importância já há algum tempo, não é de hoje,
né? Então, tenho encaminhado na condição de representante das defensorias regionais, aqui mais especificamente no interior, e representando os colegas do interior, que responde hoje aí em torno de metade da carreira, está indo em torno da capital e não está lotado na capital. Eu estou encaminhando por essa estruturação, por exemplo, no sentido de que haja a estruturação de uma política que garanta imóveis funcionais, para que os defensores que venham a ser nomeados e tomem posse, evidentemente, nesses cargos, né, porque deixa um cargo e é removido para outro, a lei não traz especificamente qual que é o termo, né, se seria efetivamente posse, me parece que não, mas seria uma remoção, né, com essa característica de um cargo para outro, né, em outra localidade, para que ele possa, então, ter essa estrutura que, ao mesmo tempo, atende à necessidade desse defensor, da sua família, quando caso, e também da própria administração, por conta desses motivos que eu declinei. Também, nesse sentido, a aplicação, presidente, do artigo 14 das disposições transitórias da Lei 988, no sentido de que se reconheça, e nos parece que é uma compreensão absolutamente possível, né, e razoável, que atende ao princípio da legalidade especialmente, para que nessas hipóteses haja o ressarcimento dessas despesas, né, que a lei fala de despesas de viagem e nova instalação, prevista, portanto, no artigo 14 das transitórias. Eu pontuo também que, na ausência, enquanto não houver a estruturação dessa estrutura, desse respaldo, que haja, então, o pagamento de diárias para esses defensores e defensoras, a fim de que eles comportem, nos dias que estiverem em exercício junto à administração, às coordenadorias, então, que eles, então, sejam ressarcidos, né, e haja indenização por meio das diárias. Também, presidente, a necessidade de que haja um apoio no fornecimento de transporte, né, para exercício dessas atividades. Em alguns momentos e alguns dias me foi oferecido, né, e eu aceitei um apoio para me ajudar nos deslocamentos em relação aos horários, e isso facilitou muitíssimo a nossa chegada, as condições para exercer essa atividade junto ao Conselho, seja nas sessões, seja em diligências, em diversas reuniões que nós vamos marcando durante o mandato, algumas delas presenciais, e nesse sentido, esse apoio de veículos com o apoio de motorista que nos auxilie com esse deslocamento, tem feito uma enorme diferença e tem nos auxiliado. Nesse sentido, eu gostaria que houvesse, então, um reforço na frota dos carros oficiais, dos carros, seja de representação, seja dos veículos de serviço, de acordo com o ato DPG próprio, no sentido de que haja, então, a disponibilização, especialmente para os subdefensores públicos gerais que estiverem no interior, para que eles tenham condições, então, de se deslocarem. Eu tenho esse apoio para se deslocarem com essa estrutura, né? Também para a corredoria, para as assessorias, para as coordenações, né? E também, eu sei que já os núcleos especializados já contam com esse apoio na capital, mas que ele seja, então, ainda mais reforçado para essa finalidade, presidente. Hoje, a propósito, se nós quisermos fazer qualquer diligência, nós temos que fazer com recursos próprios, eu digo, com o veículo da instituição aqui nas unidades, mas nós temos que ir dirigindo, né? Às vezes são viagens longas. Aqui, especificamente, nós tivemos que fazer um trabalho, deslocar, por exemplo, para uma comarca das mais aqui distantes, são quase 3 horas dentro da mesma regional, se deslocando até, por exemplo, a comarca de Santa Fé do Sul, aí aproximadamente quase 200 e poucos quilômetros, quase 300 quilômetros, e então nós temos que fazer essa jornada. Então são estruturas, presidente, que nos parecem que nós já temos a maturidade e o desenvolvimento institucional para isso, né? Nesse ponto não deve haver nenhum tipo de constrangimento, muito pelo contrário, mas um avanço e o desenvolvimento de uma consciência de que nós estamos investindo na profissionalização e no apoio para esses defensores e defensoras. Então, com essas considerações, presidente, gostaria então de ressaltar esse encaminhamento. Eu também gostaria de aguardar aqui com serenidade, né, um momento para me reunir e detalhar um pouquinho mais esses fundamentos junto à administração. Eu entendo que são atos de gestão,
e não necessariamente atos normativos, justamente porque já há previsão em lei, e como atos próprios de gestão, cabe então à Defensoria Pública Geral, por meio da sua Coordenadoria Geral de Administração, assessoria jurídica e demais órgãos, esse trabalho, né, basicamente para alocação de imóveis funcionais, dependeremos de uma prospecção, como já é realizado com as novas unidades, e os contratos, né, na modalidade mais adequada para tal finalidade, e a sua oferta para que, espero que já na próxima gestão já haja essa política em funcionamento para atendimento, especificamente, como eu disse, é uma política direcionada aos defensores do interior, né, que vierem a ser escalados, né, e nomeados para essas funções, mas que de uma forma ou de outra, na verdade, atende aí um ditame, o primado da melhor gestão, da isonomia também, e da eficiência, presidente. Então, é por isso que nós temos reforçado isso. Gostaria de fazer constar hoje nos registros aí, na própria ata e também naquilo que vai ser publicado, esse nosso ponto, como eu disse, da condição de conselheiro e representante das defensorias regionais do interior. Tá? Também gostaria, por fim, de fazer um pequeno apontamento em relação à fala do nosso presidente da associação, que hoje informou que hoje vai fazer aí, vai se afastar por um determinado tempo dessa função, e parabenizar pelo trabalho junto à questão envolvendo o fornecimento a intermediação, né, de um serviço de saúde privado para os nossos associados, associadas, né, mas aqui fazer um pequeno pontuação aqui como presidente, justamente porque eu entendo que, como representante da associação, com assento do conselho, pode haver, sob o nosso ponto de vista, um limite, né, para o exercício dessa importante função, justamente porque, além da associação, essa empresa que foi contratada pela associação é uma empresa de natureza privada, e, como tal, ela tem interesses privados, né? Então, eu comecei falando aqui com a minha fala, dizendo sobre essa confusão entre o público e o particular, o público e o privado. Então, em relação, é importante que haja, da parte da presidência, da própria associação, a qual eu sou associado desde o meu primeiro dia na instituição, mas que haja, então, uma certa parcimônia nesse aspecto, no sentido de que as comunicações junto aos associados se deem em ambiente, em quadra própria, né, com a divulgação de nomes, de empresas, dos seus serviços, seu histórico, né, das suas virtudes aí e suas vantagens, né? Então, nesse sentido, só fazer esse registro, presidente, justamente porque o Conselho tem esse caráter, né, que deve se distanciar de interesses privados, e para que não haja, da parte de ninguém, né, seja para quem nos assiste especialmente, talvez uma confusão, né, de que poderia haver, de alguma forma, um favorecimento, algum entendimento que viesse aí a trazer essa compreensão de que na sessão do Conselho, né, durante as falas dos conselheiros, houve, então, uma propaganda, um favorecimento, algo nesse sentido, envolvendo uma empresa privada, né, pelo representante da associação, que é também privada e que tem seus interesses próprios e privados, não públicos. Então, com essas considerações, presidente, eu devolvo a palavra, agradeço e desejo um bom trabalho para todos nós na data de hoje. Obrigado. Júlio, conselheiro Rafael Camarão, bom dia, bem-vindo com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas. Quero aqui agradecer a confiança do nosso presidente Rafael Galati, parabenizar ele pelo trabalho realizado no decorrer desses quase 2 anos à frente da nossa associação. É uma honra, uma satisfação para mim poder fazer parte dos quadros da APADEP a partir dessa data. Espero poder contribuir com a construção de uma instituição e de uma carreira melhor para todos os nossos colegas, principalmente os colegas da base. Quero dizer também que eu torço muito para que a tua saída na mesma data que eu integro, passo a integrar a associação, seja só uma coincidência. Espero que não tenha nenhuma relação de um fato com o outro, mas tenho certeza que não é o caso. É uma coincidência, certamente. Presidente, quero fazer coro aqui também a fala da nossa
colega Dolores e também do presidente da Associação Rafael Galati a respeito da questão envolvendo o scanner corporal e a submissão dos nossos colegas, né, obrigatoriamente, a esse tipo de revista íntima no exercício das nossas funções, principalmente quando do atendimento presencial e das inspeções que o Núcleo de Situação Carcerária executa. Lembro que a gente já discutiu esse assunto aqui, o senhor tinha se comprometido a agendar uma reunião com o secretário da SAP para discutir esse assunto. Me parece que já há um avanço nessa discussão a partir da atuação da assessoria criminal, mas também é importante lembrar que esse assunto não é novo. A assessoria criminal já sabe desse problema já há alguns anos e não teve êxito em solucioná-lo, talvez em razão da própria estrutura administrativa e a questão política envolvida. Então, reforço aqui, reitero a minha solicitação naquela data para que seja agendada uma reunião de Vossa Excelência na condição de defensor público geral, junto com a Mariana Bergerese, coordenadora do Núcleo de Situação Carcerária, para que o assunto seja discutido e definitivamente resolvido diretamente lá com o secretário da SAP. Ainda, presidente, no decorrer das últimas semanas, foram realizadas nomeações de cargos comissionados, servidores comissionados, no contexto da nova lei. Na data de ontem ou de hoje, foram nomeados mais 24 servidores nesse contexto, e eu não posso deixar de registrar aqui, presidente, por ter sido o relator do processo e o autor da proposta que implementou, ou que implementará, né, ainda não foi publicada a deliberação, a paridade de gênero nos quadros da Defensoria Pública. Então, não posso deixar de registrar aqui que dentro dessas nomeações foram e passaram a integrar a estrutura administrativa da Defensoria Pública mais mulheres do que homens. Isso mostra o acerto na nossa discussão aqui, na nossa deliberação e implementação da paridade de gênero, e o compromisso, ainda que não tenha sido publicada, né, a deliberação, o compromisso da gestão em assegurar a participação de cada vez mais mulheres nesses espaços políticos da nossa instituição. Além disso, presidente, ainda nesse contexto, né, da nova lei que criou esses cargos comissionados, me parece que já se encerrou na semana passada, né, o prazo para os coordenadores mandarem as sugestões sobre a organização e a distribuição desses cargos, no que diz respeito àqueles que serão destinados ao atendimento nas unidades. E aí a gente fica aqui no conselho, todos os conselheiros ansiosos, assim como os colegas da base, acima de tudo, na verdade, pela proposta da gestão, para que a gente possa se manifestar por aqui e efetivamente contratar os novos servidores que, sem sombra de dúvida, vão qualificar muito a nossa atuação e a prestação do nosso serviço para os nossos usuários. É isso, presidente. Obrigado. O conselheiro Rafael, o conselheiro Leonardo Scofano estava antes. Depois, conselheiro Rafael Português, bom dia, bem-vindo e com a palavra. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o presidente da APADEP, Rafael Galati, pelo período à frente da APADEP, período de muita coragem, um desafio contínuo e diário da presidência. Eu sei muito bem o que é isso, com renúncias pessoais, em prol de vitórias institucionais de todos os associados, associadas, que representam mais de 90% dos membros da carreira. E parabenizar pelo seu trabalho incansável, pela sua dedicação, enfim, fica aqui o meu registro aqui da admiração pela sua pessoa e pelo seu trabalho. Também gostaria de cumprimentar o conselheiro Rafael Camarão, que passou a integrar a associação como diretor assistente jurídico. Eu tenho certeza que vai fazer um trabalho considerável, um trabalho diferenciado dentro dessa pasta da diretoria jurídica. Em relação aos informes levantado pelo conselheiro Júlio, com todo respeito ao conselheiro, a associação, embora tenha uma função pública, também é uma instituição privada. Tem a previsão legal de cadeira do conselho e nós prestamos os informes, eu como presidente da associação, dentro da diretoria de convênios que a associação tem, sempre prestei esses informes de convênios firmados com instituições privadas dentro aqui, tanto aqui no conselho quanto em outros setores.
a própria administração firmou convênio agora com o SESC, que é uma entidade, até a natureza jurídica, uma entidade paraestatal, mas de natureza privada também. Então, eu não vejo problema nenhum no sentido de que o conselheiro, o presidente Rafael Galatti, possa difundir aqui o convênio firmado, que vai trazer muitos benefícios aos associados. E quanto mais difundida essa informação, tanto aqui pelo Conselho quanto por outros meios de comunicação, maior benefícios aos associados e associadas que representam mais de 90% da carreira. E também, mas ao mesmo tempo, queria cumprimentar o conselheiro Júlio pelo ofício enviado ao Defensor Público Geral da política decorrente, direcionada, na verdade, aos defensores e defensoras públicas do interior. Então, tratando especialmente da perda remuneratória, para incentivar que os colegas do interior possam vir aqui na capital, muitos colegas capacitados que possam vir aqui contribuir, tanto com a administração quanto com os núcleos. Isso acontece muito, essa grande dificuldade do colega migrar do interior aqui para a capital, que tem grandes perdas financeiras. Existe a previsão de ajuda de custo, da previsão legal dessa ajuda de custo. Gostaria muito de discutir essa questão. Eu sei que isso é decorrente também de atos de gestão, mas isso não falece da atribuição do Conselho relativa ao nosso poder normativo, que também tem a previsão legal, e eu acredito que a seara melhor para a discussão seja aqui no Conselho, sem prejuízo de edição de atos DPG, mas de eventual também edição de uma deliberação. Então, fica aqui o registro. Também registro que sempre sou a favor da estruturação da carreira, da estruturação dos colegas, do atendimento, dos usuários. Então, é uma pauta que tem o meu apoio, assim como uma pauta importante de estruturação é relativa ao plantão 2-para-1, que vamos discutir hoje. Então, fica aqui esse registro. E, por fim, eu não posso deixar de falar sobre a questão do scanner corporal. Trouxe na sessão passada, na PADEP, quando eu fui presidente, também trouxe essa questão, trouxe até algumas imagens desse scanner corporal, das pessoas que passam por esse scanner. Então, são imagens degradantes, são imagens até humilhantes para a pessoa que passa. Então, os promotores, os juízes, uma simples pesquisa no Google que eu fiz, agentes de segurança penitenciária, desde 2017, a não ser que tenha mudado essa política. Todos esses agentes estatais, eles não passam por scanner corporal. E por que os defensores ainda continuam passando pelo scanner corporal? Essa é a pergunta. Os agentes de segurança pública, em 2017, segundo informações levantadas aqui na internet, conseguiram essa questão de não passar pelo scanner corporal, essa desnecessidade, mediante diálogo com a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, por que a gente não conseguiu até o momento? Levantei essa questão no meio de 2018, até agora não obtivemos respostas. Então, eu solicito informações ao Defensor Público Geral nesse sentido. Então, são alguns pontos. Agradeço a palavra e passo para o presidente. Obrigado, conselheiro Leonardo. Conselheiro Rafael Português, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia a todos. Quero aqui, primeiro, saudar nossa defensora pública, Maria Dolores, a Silvana também, e fazer uma homenagem, uma justa homenagem a toda a sua luta, a sua batalha por, sexta-feira, perseverar aqui no Conselho Superior e buscar levar à frente a luta para uma defensoria pública. É um verdadeiro exemplo para todos nós. Vamos lembrar que nós estamos aí se aproximando para quase um ano da Carta de Jundiaí, e apesar de ter o nome Carta de Jundiaí, esse movimento ele tem um rosto, tem uma face, e esse rosto é a nossa defensora Maria Dolores. Falo isso sinceramente, sei que até o próprio Floresvaldo, que também aqui sempre tem contato, uma pessoa que respeita muito e sabe reconhecer todo o seu esforço, como também da Silvana, a sua grande escudeira, todas as sextas-feiras, né? É bom fazer registro, às vezes as pessoas não sabem, mas hoje ela está aqui, inclusive, doente, né? Ela vem toda sexta-feira, vem do interior, e vem porque acredita na defensoria pública. E eu acho que isso é todo um exemplo para todos, e em especial um exemplo para mim. Então fica aqui, novamente, minha saudação. E para mim foi muito importante esse período que você esteve aqui no Conselho,
porque foi um motor impulsionando uma verdadeira motorzinho aqui, fazendo ir à frente a luta pela Defensoria Pública. Queria dialogar com o conselheiro Júlio Tanoni, debatendo alguns temas que eu acho importantes. Primeiro, sobre essa questão público-privado em relação à associação. Acho que é importante lembrar que o assento no Conselho não foi só garantido pela lei complementar. O assento no Conselho daqueles que trabalham é uma garantia constitucional, né? Inclusive, há situações, né, onde as pessoas não participam do Conselho Gestor. O que eu quero dizer com isso? Que a luta sindical, a luta trabalhista, a luta por direitos, é uma luta que a própria Constituição e tratados internacionais entendem como pública. A presença das pessoas aqui, do presidente da associação, das associações, e garantia de poder de fala, manifestação, é uma garantia e é um direito garantido por constituições e tratados internacionais. Eu quero dizer que, apesar de aparentar estar se tratando de algum tema privado, nós estamos tratando sempre aqui, ao proteger as pessoas que trabalham na instituição, estamos tratando de direitos que têm proteção pública, como acontece também no direito do trabalho. Em relação ao encaminhamento, o ofício que Vossa Excelência encaminhou ao Defensor Público Geral, também queria dialogar, percebendo alguns aspectos. Primeiro, é importante concordar com Vossa Excelência de que há uma diferenciação e é óbvio que existe uma dificuldade, uma impossibilidade, muitas vezes, material de participação dos defensores do interior. Isso é preciso realmente avançarmos, é preciso consolidar. Mas agora, dialogando com Vossa Excelência, é preciso colocar isso em contraste com outras questões que nós também estamos debatendo. Vossa Excelência apresentou aqui um pedido direto ao Defensor Público Geral, sem passar ao Conselho Superior, porque para Vossa Excelência isso pode ser feito como um ato de gestão. E esse pedido tem questões que me parecem grandes avanços importantíssimos, coisas que eu imagino, se o Defensor Público Geral for avançar, significará um grande avanço para, como se Vossa Excelência disse, né, aproximadamente 10 defensores que hoje trabalham, talvez mais no futuro. Vossa Excelência pede 30 dias de diária, pede mais carro oficial, não sei se deu a entender também que precisava de mais motoristas e também próprio imóvel destinado aos defensores do interior. E eu acho que isso é muito importante, isso vai garantir a maior participação. Mas tem outras questões ainda mais básicas que nós estamos discutindo aqui há quase um ano. E por isso que gostaria que Vossa Excelência tivesse a mesma sensibilidade também com o defensor do interior, que hoje faz o plantão e, no final das contas, ele tem uma remuneração menor que o de um juiz ou de um promotor. Há um ano aqui nós estamos tentando, batalhando, e hoje pretendemos votar, uma justa equiparação, né, com a carreira de magistratura do Ministério Público. Vossa Excelência endossou no seu voto em relação ao plantão 2-1, questões que me parecem espantosas, no sentido de que o magistrado trabalha mais que um defensor público no plantão, em abstrato, que não haveria simetria constitucional com a Defensoria Pública e outras carreiras nesse tocante, e isso tudo para justificar que a carreira não tem os mesmos benefícios, né? Toda a carreira tem os mesmos benefícios que outras carreiras já têm. É importante lembrar que, inclusive no seu voto, Vossa Excelência faz menção a determinadas narrativas que não encontram elementos fáticos, concretos, né? Diz que é muito perigoso seguirmos determinados rumos. E Vossa Excelência diz que é perigoso seguirmos determinados rumos quando essa discussão é feita abertamente, democraticamente no Conselho Superior, e no final das contas isso ainda vai depender de um ato de gestão do próprio Defensor Público Geral. Agora, Vossa Excelência diz que não é preciso, Vossa Excelência não juntou o impacto financeiro, Vossa Excelência não juntou a interpretação dos órgãos de controle externo sobre esse assunto, e Vossa Excelência pede urgência. Vossa Excelência pede para aprovar, e isso é importante. Vossa Excelência diz, é importante fazermos isso porque precisamos de mais pessoas do interior, mas Vossa Excelência faz isso no primeiro dia de inscrição para o processo eleitoral. Eu sei que não é a intenção de Vossa Excelência associar isso com algum tipo associar isso ao processo eleitoral. Até porque pareceria muito mais razoável essa discussão acontecer, até se for realmente um ato de gestão, e pode até ser, porque eu disse, todos nós aqui
entendemos isso como uma coisa importante, a participação do defensor do interior. Nós temos aqui um defensor público geral que veio do interior e provavelmente tem um impacto muito grande na sua vida pessoal e material. Mas o que eu quero dizer é que isso deve ocorrer, me parece, né, se realmente for um ato de gestão, para a próxima gestão. Não, se Vossa Excelência entender que é o caso de fazermos isso agora, também, como eu disse, se é um ato de gestão e é uma coisa que beneficia mais defensores, né, aumenta os benefícios, mas o que eu gostaria mesmo era que utilizássemos essa mesma régua, esse mesmo parâmetro, esse mesmo destemor para aprovarmos na data de hoje o plantão 2-1. Porque me parece que os mesmos princípios, o mesmo discurso que Vossa Excelência fez, pode ser utilizado ainda mais para esse caso. Hoje não estaremos beneficiando apenas 10 defensores, estaremos beneficiando os defensores do interior, defensores da região metropolitana, defensores da capital, que passam para a situação vexatória de fazerem a mesma atividade. Eu vou ter que discordar de Vossa Excelência, eu não acredito que o defensor público trabalhe menos que o magistrado. Na minha impressão, e eu posso estar equivocado, daquilo que eu vejo, do atendimento ao público, de todo tipo de coisas, inclusive em relação à estrutura material disponível, no meu entendimento, o defensor público trabalha muito mais com o promotor e magistrado. Isso sem desrespeitar o valoroso trabalho que essas instituições fazem. Então, o que eu peço é, com o parâmetro e com o destemor que Vossa Excelência pediu, né, com os mesmos elementos, porque aqui agora a gente não pediu parecer, nós não pedimos impacto financeiro, nós não levantamos questões narrativas nebulosas sobre qual será o entendimento e abstrato de outros órgãos. Não, hoje Vossa Excelência fez um ofício no primeiro dia protocolado e pede no primeiro dia do processo eleitoral que ele seja aprovado o mais rápido possível, se eu entendi bem qual foi o recado de Vossa Excelência. Não estou dizendo que discordo desse pedido. É provável que Vossa Excelência realmente esteja imbuído de um sentimento importante de representante do interior. Espero vosso apoio, conselheiro. Espero contar com vosso apoio, viu? Sinceramente. Espero contar com vosso apoio. É um projeto para a instituição toda, né? Envolve interesse de toda a instituição. E só uma parte também. Então, eu vou desafiar Vossa Excelência. Em nenhum momento eu afirmei que defensor trabalha menos do que promotor ou juiz. Tá? É importante que fique bem registrado. Em nenhum momento falei isso, né? Nunca absolutamente falei, então, só para deixar bem claro. Vossa Excelência copiou um parecer da assessoria jurídica que diz lá que o regime de trabalho é mais gravoso para o magistrado. Vossa Excelência não fez nenhuma crítica a essa parte do parecer. Então, Vossa Excelência dá a entender que acatou essa parte. Não, Vossa Excelência poderia refazer não atribua nenhum elemento de informação ou nada, nenhum dado ou fato que não tenha partido de mim ou da minha boca, conselheiro. Por favor, não atribua nenhuma frase ou nenhuma informação que não tenha partido de mim. Isso aí não tem registro em absoluto em lugar nenhum. Eu peço que o senhor não atribua nada que não tenha partido de mim. Agradeço pela parte. Não, Vossa Excelência deveria tomar cuidado de dizer aquilo que acata e aquilo que não acata do parecer da assessoria jurídica. Vossa Excelência cita e pede esse parecer, sendo que Vossa Excelência que deveria realmente fazer análise jurídica, porque Vossa Excelência é conselheiro da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Vossa Excelência deveria ter a capacidade de se aprofundar sobre os temas e, ao final das contas, ter a própria impressão sobre isso ser viável ou não ser viável juridicamente. Conselheiro, eu dispenso o vosso juízo, anoto e dispenso o juízo do meu trabalho, da qualidade do meu trabalho. Está anotado, mas está dispensado. Eu só peço a delicadeza, a gentileza de Vossa Excelência de aguardar minha manifestação. Se Vossa Excelência dispensa, enfim, compreendo, porque é do processo democrático, pensamos diferente. Acho que ao longo desse turno do Conselho Superior ficou muito evidente que pensamos muita coisa diferente. E isso que eu estou expressando democraticamente. Respeito Vossa Excelência, respeitei a sua manifestação. Peço paciência para Vossa Excelência para aguardar o final da minha manifestação e, se Vossa Excelência entender necessário ou requerer, posso lhe dar uma parte para que possa complementar sua manifestação. Bem, finalizando, como eu disse, dialogando democraticamente. Conselheiro Português, posso fazer uma parte? Claro, por favor. Só para também esclarecer, conselheiro Júlio, para também que não haja nenhuma dúvida sobre isso, é um assunto que nós vamos discutir novamente na ordem do dia. O voto de Vossa Excelência, né, no processo que trata do plantão 2-1, eu tenho ele aqui em mãos, diz, né, no ponto 16, peço vênia para reportar
o parecer jurídico da assessoria jurídica e passa a fazer parte integrante desse voto, né? E copia o parecer inteiro, na sua íntegra, dentre um dos trechos copiados, é exatamente esse que o conselheiro Rafael Português menciona, de que há uma diferenciação entre o plantão dos magistrados e dos defensores públicos, que eles têm uma carga, segundo, né, o parecer, e segundo o voto de Vossa Excelência, eles teriam uma carga maior de trabalho, e por isso estaria justificada a diferenciação na proporção de recebimento da contraprestação. Então, Vossa Excelência consignou no voto, sim, esse posicionamento. Obrigado, Português. Já finalizando, conselheiro Júlio, então, de toda forma, peço desculpas se interpretei que, ao Vossa Excelência copiar o parecer da assessoria jurídica, estarei endossando esse parecer, e não passou para minha cabeça que Vossa Excelência poderia citar esse parecer, copiá-lo e nessa parte expressamente fazer menção ao parecer e, ao final, não considerar essa parte. Mas, no final das contas, o que gostaria de dialogar com Vossa Excelência é no seguinte sentido. Vossa Excelência aqui me cobra para que eu tenha posição favorável a esse pedido. Todo pedido que faça aqui avançar os direitos dos defensores públicos contará com o meu apoio. Mas aí eu faço um outro desafio para Vossa Excelência. Hoje, nós iremos votar o plantão 2-1. Então, hoje, Vossa Excelência tem também a oportunidade de reconsiderar aquilo que Vossa Excelência agora está reconsiderando, e mais, de fato, avançar na garantia de direitos não só de alguns defensores, que parece muito justo, mas na garantia de direitos de quase 800 defensores. E é um direito justo, previsto e já replicado em outras instituições. Hoje, Vossa Excelência tem o direito de firmar, sim, a simetria constitucional da Defensoria Pública. Obrigado. Obrigado, conselheiros. Mais algum? Conselheiro Alan Ramalho, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia, presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Também queria saudar a Cristina, a Dolores, que fizeram fala no momento aberto. Queria retomar um ponto importante que a ouvidora Camila Marques retomou, que é essa categorização do agendamento, né? Nós temos bastante avançados na instituição o agendamento emergencial, que me parece que tem como critério a urgência da demanda, né, que me parece que, de fato, é um critério que prevalece, porque ele, caso não atendido, pode gerar prejuízos, perdas de direitos, mas isso não impede que a gente construa outras categorizações pensando no agendamento preferencial, especialmente de grupos vulneráveis. Esse é um dos pontos que nós estamos avançando na política de valorização da maternidade, da primeira infância e da amamentação, pela perspectiva da mulher e da criança em primeira infância, né? Nós avançamos já em alguns pontos mais profissionais, digamos assim, que atendem aos profissionais da instituição, mas esse não deixa de ser um ponto importante para as usuárias da instituição, mas me parece que há de fato, uma deficiência na nossa política de atendimento por esse viés. Então, também me comprometo aqui a analisar essa questão na oportunidade da política de valorização, mas demonstro já uma aderência a esse pleito da sociedade civil, representada pela ouvidoria, porque me parece, de fato, deveras importante. Também queria reiterar tudo aquilo que eu consignei quanto ao scanner corporal. Acho que isso é um tema que vai demandar, presidente, alguma articulação com o Estado, com as secretarias, porque, de fato, me parece que é algo urgente que precisamos solucionar. Também quero fazer as minhas considerações, homenagens ao Rafael Galati, que na data de hoje se licencia da associação. Queria compartilhar, Galati, todas as manifestações dos demais conselheiros, a minha admiração especialmente quanto ao trabalho feito por essa composição da APADEP. Queria também que essas considerações fossem prolongadas ao Luiz Felipe Rufino, à Jordana Rolim, que fazem, junto com toda a diretoria, que agora também conta com a ilustre presença do
conselheiro Rafael Camarão, fazem de fato um trabalho brilhante, e eu, como associado, me sinto muito representado por essas pautas e por essa atuação da associação. Compreendo a extensão dos informes da presidência da PADEP nesse Conselho Superior, né? A sessão do Conselho é acompanhada pelos demais defensores e defensoras. É importante que a associação também reproduza os principais informes nesse colegiado, assim como faz a presidência do Conselho Superior, a Defensoria Pública Geral, a primeira Subdefensoria Pública Geral, e me parece que há um distanciamento muito grande entre esses informes para os associados e, eventualmente, o prestígio de algum outro interesse que não seja pura e simplesmente o informativo aos associados. Então, de minha parte, não vejo qualquer óbice, qualquer problema quanto a isso nesse sentido. Também quero aderir às considerações do conselheiro Rafael Português sobre o ofício encaminhado pelo conselheiro Júlio Tanoni à Defensoria Pública Geral. Tenho dúvidas, de fato, se é um ato meramente de gestão ou se é uma política de ampliação da participação dos colegas do interior, assim como é objeto de preocupação muito grande desse Conselho a majoração e a amplificação da participação feminina por questões de gênero e outras questões que foram incorporadas em diversos votos por esse Conselho, seja na presidência da banca, seja na composição dos núcleos, ou seja em outros espaços. Então, me parece que é uma política de diversidade que privilegia e que potencializa a participação de defensores públicos e defensoras públicas do interior. Então, tenho, de fato, severas dúvidas quanto à natureza dessa decisão, se é de fato uma decisão apenas de gestão. Compartilho com todas as considerações feitas pelo Rafael Português quanto à preocupação que é colocada ali, mas que deveria se expandir para outros temas que nós deliberamos esse Conselho, especialmente o 2-para-1, que vai ser objeto de discussão. Também me preocupa, senhor presidente, alguma decisão acolhendo ou não esse pleito do conselheiro no bojo do processo eleitoral. Me parece que nós poderemos ter uma pactuação para que possamos decidir isso logo após, né, preparando para a próxima gestão, especialmente para não haver qualquer, enfim, alegação ou qualquer, enfim, imputação de outro interesse que não seja, de fato, a ampliação da participação dos defensores públicos do interior em posições, em espaços de poder que são referenciadas aqui na capital. Bom, são essas minhas considerações, devolvo a palavra e agradeço. Obrigado, conselheiro Alan. Conselheiro Júlio, mais uma vez com a palavra. Só fazer um esclarecimento, se me permite, para aqui direcionado aos conselheiros Rafael Português e Rafael Galati, talvez uma leitura panorâmica e apressada do voto que está encartado a respeito do tema que eles se referiram, envolvendo o plantão. Há, de fato, uma transcrição parcial do parecer jurídico que foi anexado ao processo. No meu voto, né, e eu gostaria de pedir aqui a honestidade dos colegas no sentido de dizer o que de fato está escrito, né, para aqueles que não leram ou que não terão condições de ler. O que está escrito é justamente, em parte, a regulamentação da atividade dos juízes nos plantões, de acordo com as normativas que são a eles aplicadas. Em nenhum momento no voto que reproduz, em parte, o parecer jurídico, é dito ou afirmado que juízes e promotores, magistrados e membros do Ministério Público trabalham mais ou menos que os defensores públicos dos plantões. Isso não está dito, não está escrito e não foi transcrito no meu voto encartado nos autos desse processo, presidente. Então, eu peço aos colegas que essa honestidade, no sentido de não tentar inserir qualquer elemento ou posicionar qualquer informação ou alegação que não existe e que não foi e não consta no voto. Talvez, como eu disse, no calor aí da discussão, do debate, como eu disse, que há algum estranhamento em termos de ideias, talvez isso possa ter parecido para os colegas adequado, mas parece que por uma questão até de honestidade e transparência com quem está assistindo ou pretende assistir essa sessão, que em nenhum momento está escrito isso,
no meu voto. Aliás, é uma parte que está transcrita, e porque entendi que eram adequadas para compor o voto, eles foram lançados, porque também entendo e respeito a posição, a análise jurídica e os fundamentos que o parecer se utilizaram para chegar às conclusões. E nesse aspecto, presidente, a questão se haverá ou não, se vai ser ou não caso de aprovar um tema ou outro, a deliberação que se propõe ou outra, passa por uma série de deliberações pessoais nossas, né, no sentido de se é adequado do ponto de vista jurídico, se é adequado do ponto de vista político, né? Então, nós temos aqui a posição do defensor público geral, representante-chefe da instituição, dizendo que não há segurança jurídica para a implementação de uma política em determinado sentido. O chefe da instituição, o defensor público geral, está afirmando categoricamente que não há elementos jurídicos para tanto, e também, sob o seu ponto de vista, não há elementos políticos em condições que dariam condições para essa aprovação. Então, não é pelo muito dizer, pela repetição, né, pela verborragia, pela tentativa de constrangimento público de colegas, conselheiros, que vai se chegar a algum resultado, né? O mais do mesmo só se garante chegar no mesmo lugar. Então, não é para os colegas ficarem tanto repetindo aquilo que já vem falando há tanto tempo, né, que nós já temos consciência, vai se conseguir algo diferente. Então, gostaria de fazer essas considerações, pedir essa gentileza para os colegas para que se atenham àquilo que de fato existe, né, e eu não pretendo mais voltar a esse tema, e peço, inclusive, excusas para os colegas por ter tido que voltar a esse tema para esclarecer esses pontos que me pareceram necessários, presidente. Obrigado. Conselheiro Rafael Português. Obrigado, presidente. Primeiro, só queria deixar aqui que achei relevante, vou desconsiderar as palavras um pouco ofensivas que Vossa Excelência utilizou, lembrando até um fato muito curioso que acontece com todos os defensores públicos que trabalham no júri. Muitas vezes nos deparamos com um promotor muito novo e que, por não saber manusear bem as palavras, o vocabulário, acaba sendo mais agressivo do que o normal. Então, na própria nossa experiência como defensor público, acabamos, nessa nossa atuação, desconsiderando situações, às vezes coisas um pouco aberrantes e espantosas, porque é próprio daquele que está iniciando a sua atividade, utilizando determinadas palavras, e no final das contas, ao se expressar publicamente, acaba se excedendo um pouco na sua manifestação. Dialogando com Vossa Excelência, vou citar aqui o item 30 do parecer que Vossa Excelência colou por completo no parecer, e às vezes até importante que os colegas que estejam acompanhando possam ler integralmente a sua manifestação e o seu parecer e de tirarem conclusões. Peço desculpa, Vossa Excelência, estou interpretando de maneira equivocada. Isso até pode nos auxiliar a fazer avançar mais rapidamente em relação a esse tema na data de hoje. Aqui no item 30, aqui, após citar a normativa do CNJ, né, que trata da regulamentação dos juízes, diz aqui o parecer: não obstante entendermos existir impedimento jurídico à proposta, não somente a par do estudo puramente normativo, é oportuno indicar que, sob um outro viés de análise, não se constatou exata simetria. Do ponto de vista lógico, ao se utilizar essa palavra, né, todos nós que defendemos e lutamos pela alteração do artigo 134 da Constituição, ao constar num parecer da instituição essa frase, não haver exata simetria, causa um enorme espanto. Vossa Excelência está esclarecendo agora que isso não significa que somos diferentes das outras instituições ou que temos menos direito, mas numa análise e numa lógica objetiva, numa interpretação objetiva, é isso que está dito, e é isso que está no parecer que Vossa Excelência endossou, que Vossa Excelência encomendou, apesar de ser responsabilidade do Conselheiro do Interior ter posições jurídicas, ter formação para ter capacidade jurídica para analisar os pedidos que são aportados aqui no Conselho Superior. Na verdade, parece que Vossa Excelência mesmo não leva muito em consideração a própria atividade como conselheiro, porque quando ele é designado para, né, se manifestar sobre determinado voto, pede auxílio da administração, meio da sua assessoria jurídica, tem seu papel de aporte do defensor público geral. E quando Vossa Excelência vai apresentar a proposta, também apresenta diretamente ao defensor público geral, evidenciando concretamente qual é o valor de referência.
Me permite uma parte, só para complementar? Ah, tá. Caramba. Desculpa interromper, só porque eu queria ler um outro trecho do voto que tem um item, né, Eu já do terminei, parecer. passar a palavra para você nessa da parte, mas eu já terminei minha manifestação. Não, é só porque eu queria dialogar com essa parte, porque já que a gente está com o voto aberto, analisando, por uma questão, né, como foi pontuado pelo conselheiro Júlio, de honestidade, né, acho importante a gente mencionar, né, o que a gente está se referindo do parecer, que levou à afirmação de que o conselheiro Júlio, no seu voto, entendeu que os juízes trabalham mais que os defensores e defensoras durante o horário de plantão, né, dos dias de plantão. Primeiro, bom dia a todas e a todos. Eu vou ler aqui no item 46 e 47 do parecer da AJ, que está no voto do conselheiro Júlio. Deixa eu só subir aqui para ver. No item 16, o conselheiro se reporta ao parecer jurídico, né, da Defensoria Pública Geral. E aí ele abre aspas e copia, né, todos os itens que lhe pareceram adequados de estarem no seu voto. No item 4, tem esse item 30 mencionado, né, pelo conselheiro Rafael Português, mas no item 46, o parecer passa a analisar, né, a regulamentação da atuação dos magistrados nos denominados plantões judiciários. No item 47, eu vou ler aqui o que está escrito. Embora o artigo 3º preceitue que, nos dias em que não houver expediente normal, o plantão realizar-se-á em horário acessível ao público, compreendendo pelo menos 3 horas contínuas de atendimento ou 2 períodos de 3 horas. O artigo 4º enfatiza que o horário de dedicação dos magistrados à atividade não se resume às horas efetivas de duração do plantão, pois, artigo 4º, os desembargadores e juízes de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos previstos no artigo 3º desta resolução, podendo atender excepcionalmente em domicílio, conforme dispuser regimento ou provimento local, em qualquer caso, observada a necessidade ou comprovada urgência. Aí vamos para o item 48. A atuação dos magistrados, portanto, não se submete apenas ao disposto nas portarias ou normas conjuntas dos respectivos tribunais de justiça, mas deve-se amoldar a disciplina do Conselho Nacional de Justiça, o ato normativo primário de onde os demais... Aí eu não sei, tá copiado sem uma letra. Onde as demais retiram, acredito que retiram, sua fonte de validade, a qual, como visto, institui a necessidade de sobreaviso dos juízes. Então, aqui, me parece muito claro que quando se coloca que os magistrados, eles não estão submetidos apenas às 3 horas, né, de atendimento, porque eles ficam de sobreaviso, que eles podem atender excepcionalmente domicílio, principalmente essa parte, né, do sobreaviso, me parece que está óbvio que eles exercem a atividade de uma forma mais penosa, digamos assim. Porque quando você fala que os juízes não estão submetidos a esse limite de 3 horas, que eles ficam de sobreaviso, que eles podem atender em domicílio, está falando que eles estão trabalhando mais, né? Conselheira Érica, Vossa Excelência me permite uma parte, um minuto? Claro, por favor. Uma parte. É só porque essa inferência que Vossa Excelência faz não é apenas uma inferência, ela consta logo abaixo dos parágrafos que você leu expressamente. O 49 está escrito assim, o item, né? Por essa razão, ademais dos entraves de legalidade expostos em relação à atual regulamentação legislativa de atividade no âmbito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e agora sim o destaque, a similitude de situações não é plena. Então, o próprio parecer aqui, ele consta expressamente essa inferência que Vossa Excelência também aponta agora na manifestação. Agradeço e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada, Léo. É porque o item 49 o conselheiro Júlio não adotou no voto. Ele colocou o que ele copiou do parecer vai até o item 48. Mas, ainda que não esteja, né, o item 49... que está só no parecer da Jota, que não foi incorporado pelo relator, mas é uma questão de coerência lógica, né? Então, ainda que o item 49 não esteja constando do voto, me parece desarrazoável exigir que a gente
não entenda que o que está dizendo aqui desafia um pouco a nossa inteligência. Então, para mim está muito claro que os itens 47 e 48 do parecer estão incorporados pelo voto do conselheiro relator, que descrevem o que seria a atividade que os magistrados, meio que como um alerta, olha, vocês defensores e defensoras não fazem isso. Então, o item 49 não foi colocado pelo conselheiro, mas a ideia está posta, está aqui. Então, acho importante que, como algumas acusações foram feitas, né, e por uma questão de lealdade no debate, a gente tem que pegar o que está e vamos ler. Eu li aqui, o conselheiro Rafael Português leu itens que foram colocados, que estão no voto, não estamos distorcendo, e aí pode-se tentar fazer um jogo de interpretação, mas para mim está muito claro, a minha interpretação é essa também. Quando se coloca no seu voto, né, descreve qual que é o regime de trabalho do magistrado e da magistrada que justifica uma diferença de tratamento e descreve em fatos de rotina de trabalho que eles não estão submetidos às 3 horas, que eles ficam em regime de sobreaviso, que eles podem atender em domicílio, é uma forma textual de uma narrativa em que você coloca e fala, olha, é diferente, olha como os magistrados fazem. Os defensores e as defensoras não fazem. Não preciso falar que eles não fazem, né? Não tem isso no voto de fato. O conselheiro não colocou, os defensores e as defensoras não fazem isso, mas não precisa, né? Porque é uma questão de coerência lógica da leitura do texto. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer. Agradeço e devolvo a palavra. Queria, só para complementar, dizer o seguinte, para a gente amarrar, você conselheiro ela vai também se manifestar, mas dizer o seguinte, acho que esse debate é muito positivo, porque esse debate, no final das contas, é o conselheiro Júlio esclarecendo que não acompanha o voto e o parecer da administração. Isso significa, me parece, algo muito positivo e auspicioso para, mais tarde, voltarmos o plantão 2 para 1. Isso significa que o conselheiro Júlio Tanoni estaria disposto, no final das contas, a fazer uma flexão na sua posição original de total e integral apoio à manifestação da administração. Conselheiro, não coloque palavras na minha boca, por favor. Eu peço, assim, essa gentileza do conselheiro. Deixe de tirar conclusões. Essas conclusões são suas. Esse entendimento é seu, não é meu. Já está estabelecido. Peço perdão se eu entender. Eu peço a gentileza. Essa magia o senhor tem feito isso várias vezes já hoje. Vossa boca, Vossa Excelência. Aliás, eu peço que o senhor me deixe em paz. Me deixe em paz, conselheiro. Faça o seu trabalho. Se dedique a outros. Eu já falei, está anotado os seus pontos, mas deixe de tentar eu finalizei minha fala, eu passo a palavra. Daquilo que eu não disse. Peço a gentileza para o conselheiro mais uma vez. Presidente, só queria consignar como fechamento, né, essas palavras um pouco agressivas ou violentas, né, desonestidade, honestidade, porque eu recupero na memória muitas vezes em que houve aqui discussões mais acaloradas, houve sempre a fala do conselheiro Júlio, né, apelando para que nós mantivéssemos a calma ou a serenidade, mas quando o próprio conselheiro Júlio se envolve em discussões um pouco mais acaloradas, na minha percepção, ele abusa um pouco dos adjetivos ou dos substantivos. Eu acho que houve um esclarecimento muito importante a partir da leitura do conselheiro Júlio, tanto do voto do conselheiro Júlio, tanto pelo conselheiro Rafael Português, quanto pela conselheira Érica, o que de fato nós entendemos que estava ali no voto. O conselheiro Júlio teve a oportunidade de fazer ali uma distinção do que entendeu, mas eu adiro que é uma interpretação muito possível e é, para mim, clara até, que houve a incorporação no voto dessa distinção de atividades entre defensores e magistrados, que é um dos argumentos jurídicos acolhidos no parecer, não apenas a diferenciação ali do regime de compensação e do regime de indenização, que deram os argumentos para a negativa desse acolhimento. Então, também queria ressaltar isso e também aderir ao que já falaram os conselheiros Rafael Português e Érica Leone. Conselheiros, conselheiras, vamos caminhar aqui. Eu entendo
as dinâmicas de discussão aqui, as falas, porque eu compreendi, acho que de parte a parte está bem esclarecido aqui os pontos de divergência com relação à questão. Acho que vamos tentar manter o nosso diálogo, debate. Vamos falar do Paulo que está querendo. Faz uma parte. Senhor presidente, eu peço desculpas, inclusive, né? Eu acabei me esquecendo de me inscrever, na minha cabeça estava inscrito aqui. Então, agradeço que Vossa Excelência teve a gentileza de me passar a palavra. Não vou entrar nesse momento, nesse debate, vou deixar para me manifestar na ordem do dia, quando a gente for tocar. Eu só queria pedir a palavra primeiro para desejar um bom dia a todas e todos, e na sequência, parabenizar o conselheiro Rafael Galati, presidente da associação, que anunciou hoje sua desincompatibilização. Sou testemunha do trabalho exercido, não só na condição de presidente, Rafael. Tá tudo bem? Tá. Foi o fio, né? Tivemos um pequeno acidente aqui, mas nada grave. Então, voltando à minha fala, apenas para registrar os meus cumprimentos ao presidente da associação, ao Rafael Galati, e estender a toda a diretoria. Senhor presidente, agradeço a gentileza e devolvo a palavra. Obrigado. Bom dia. Não tinha cumprimentado a Vossa Excelência. Agora aqui concluindo, conselheiros e conselheiras, a gente vai enfrentar aqui na ordem do dia, com bastante serenidade. Acho que os argumentos nesse processo em específico estão bem postos. A gente vai fazer aqui um debate na exata temperatura que ele exige, né? E com os argumentos aqui sendo colocados. Eu quero rapidamente aqui fazer algumas considerações finais sobre um caso específico envolvendo uma associada que o Rafael Galati trouxe aqui no início com relação à decisão judicial e na verdade, uma devolução, salvo engano, era isso, né, Rafael Galati? Eu recebi um informe, a Bruna diligentemente, quando foi provocada também pela colega, ela informou que foi feita uma folha suplementar para que isso fosse solucionado. Se estamos falando do mesmo caso, acredito que sim, né? Então, acho que isso está aparentemente solucionado. Obviamente, que se não tiver, a gente vai atuar para que isso aconteça. Algumas falas a mais aqui. Também eu quero parabenizar o Rafael Galati aí pelo exercício da presidência nesse período, pelos novos desafios que virão, né? Acho que sempre produtivo para a carreira que a gente tenha mais pessoas com bagagem, qualificadas, para fazer um debate, né, eleitoral rico para a instituição, respeitoso. Acho que isso é que todos nós esperamos, a carreira espera, todos esperam. Quero nessa mesma quadra aqui, não fiz inicialmente, mas quero fazê-lo, um agradecimento especial aqui ao Eric, coordenador da CTI, que ontem também se desincompatibilizou, né, da gestão, coordenador da CTI. Eric, um colega, sem sombra de dúvidas, estupendo aqui, responsável por tocar um eixo fundamental para a Defensoria Pública durante a pandemia, e o quanto, né, os avanços tecnológicos, a interface da tecnologia com o nosso usuário, a interatividade da Defensoria com o seu usuário, passaram muito pelas suas mãos, e agora ele vai, obviamente, se envolver na temática eleitoral de maneira mais aprofundada, observando aqui o nosso calendário. Enfim, é mais um colega que se soma aí nesse debate importante que a instituição vai poder, por que não, aproveitar bastante, né? Porque acho que é um momento rico para que todos nós façamos isso e que a Defensoria Pública tenha aí momentos brilhantes nos seus anos vindouros, que os desafios, obviamente, serão imensos. Presidente, queria de uma parte para também desejar sorte, parabenizar o Eric, tanto pelo seu trabalho na administração, também com uma disponibilidade de participar do processo eleitoral. Eu, particularmente, pessoalmente, sempre fui muito bem atendido e uma pessoa sempre muito profissional, inclusive aqui respondendo aqui questionamentos durante horas do próprio Conselho Superior. Então, parabenizo por sua atuação na administração e desejar mais ou menos sorte para ele no processo eleitoral. Brincadeira, desejar sorte e seja bem sucedido. Presidente, eu também sigo aqui na linha do conselheiro Rafael Português. Tenho certeza que o colega Eric tem um futuro brilhante pela frente na instituição, mas me preocupa o futuro da CTI no decorrer dos próximos meses, em especial no que diz respeito ao DOL interoperabilidade, com mais especialidade ainda no que diz respeito à atuação dos colegas de base da execução criminal. O sistema ainda segue bastante instável, com diversas falhas. O Eric, sem sombra de dúvidas, era a pessoa que mais dominava o assunto.
era essencial que ele continuasse à frente da CTI para conseguir resolver essas pendências, e me traz bastante preocupação imaginar quem vai tocar a CTI a partir de agora. Se o senhor já tiver o nome, puder compartilhar com a gente, inclusive para que a gente possa iniciar os diálogos, eu falo isso como defensor de execução aqui, representante dos colegas no Conselho, para a gente retomar ou iniciar, melhor dizendo, o diálogo com o novo colega que vai ficar à frente dessa pasta, para resolver esses detalhes burocráticos que ainda impedem em absoluto que o sistema funcione de forma adequada. No decorrer dos últimos 15 ou 20 dias, eu dialoguei quase que diariamente com o colega Eric, que tem sido muito aberto, muito dedicado e atencioso às demandas dos colegas da execução em relação ao DOL interoperabilidade, mas ainda assim não foi possível resolver todas as demandas e todas as questões. E por isso a gente precisa ter um olhar com bastante cuidado, cautela, para que nos próximos meses esse assunto não caia em esquecimento e que os colegas não sejam prejudicados em razão do afastamento do Eric. Obrigado. Conselheiro Rafael, até dialogando aqui com esse tema, não tenha dúvidas, né, que uma lacuna como a que o Eric deixa na CTI, ainda que por pouco tempo, ele retorna, certamente ainda nessa gestão a CTI, mas esse tema em especial, que dialoga muito com a central também de intimações, né, da interoperabilidade, mas também das intimações de execução penal. Isso é um tema que tem um zelo tão grande por parte da Defensoria Pública Geral, do Eric, que outros colegas internamente muito envolvidos com isso, como a assessoria criminal, como as subs, como a própria chefia de gabinete, que estarão nesse fronte aqui na substituição formal da CTI. Em primeiro momento não há uma substituição com outro colega, né, de fora da gestão para isso, então haverá um esforço coletivo aqui da gestão para que haja uma assunção desse expediente inicialmente, mas aqui já, né, nessa perspectiva também, colocando a gestão, quem for ocupar, na mesma temperatura, no mesmo tempo que o Eric dedicou a esse tema, certamente nós dedicaremos também, porque de fato há avanços ainda a serem feitos nessa temática e, né, isso não pode se perder, ainda que por um breve espaço de tempo. Né? Perfeito, conselheiros e conselheiras, podemos seguir aqui com a nossa ordem do dia? Presidente. Conselheiro Leonardo Scofano? Presidente, sobre a questão do scanner corporal. A questão do scanner corporal, eu falei um pouco antes da minha fala, Léo, que, enfim, a gente vai provocar uma reunião específica com a secretaria a respeito desse tema, muito embora, desde quando, na verdade, sempre, a assessoria criminal, dialogando com os colegas, identificando os pontos específicos onde havia dificuldade. Poucos pontos houveram, né, e aí esses pontos foram solucionados. Mas, para além disso, a questão né, também uma questão de tratamento isonômico, simétrico, as demais instituições, para além da resolução dos casos concretos. Aí a Defensoria Pública Geral foi o que eu disse, né? A gente vai provocar especificamente a Secretaria para dialogar sobre esse tema, para ver se a gente consegue avançar e equalizar isso. Então, foi nesse sentido. Tá? Então, vamos lá, conselheiros e conselheiras? Seguindo aqui marcha com os processos indicados na ordem do dia, a gente pode vencer esses mais simples aqui, mas aquele intervalo, suspensão do expediente, retornar aqui na parte da tarde para vencer o restante da pauta, tudo bem? Eu vou chamar aqui a primeira exceção indicada, que é o processo SEI 27.713/2023, que tem como interessada a presidente da Comissão de Prerrogativas, e o assunto aqui é a abertura de inscrições para a função de presidente da Comissão de Prerrogativas no mandato 2023-2024. Relator, conselheiro Leonardo Scofano, com a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de manifestação do presidente da Comissão de Prerrogativas, Rafael Rodrigues Veloso, para indicar 3 nomes de defensores públicos nos termos do artigo 2º da deliberação 270 do Conselho. Carlos Henrique Aciron Loureiro e Elane Moraes Ruas Souza renunciaram às funções de membros da Comissão de Prerrogativas, razão pela qual o presidente indicou os colegas Rafael Alvarez Moreno e Iago de Menezes Oliveira para a composição do colegiado. O colega Aloysio Yunis Monte Ruggieri Ré também permanece no colegiado como membro indicado pela presidência. Tendo em vista que houve o número previsto no artigo 2º da referida deliberação, sem mais interessados, homologo o pedido. Isso posto, voto pelo acolhimento dos 3 nomes indicados, Aloysio
Yunis Monte Ruggeri Ré, Rafael Alvarez Veloso Moreno e Iago de Menezes Oliveira, para integrarem o colegiado da Comissão de Prerrogativas nos termos do artigo 2º da deliberação 270 do Conselho. Ressalto ainda que a colega Simone Lavelli também integra a Comissão de Prerrogativas por indicação legal do Defensor Público Geral. Pelo acolhimento dos 3 nomes. Pelo acolhimento dos 3 nomes em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator, estão aprovados nos termos do voto do conselheiro relator, os 3 nomes. Desejar sucesso aqui na condução dos trabalhos da comissão, na pessoa do seu presidente, colocando aqui a Defensoria Pública Geral, obviamente, à disposição. Próximo processo, agora saindo das exceções indicadas hoje, processo SEI 29.050/2023. Temos aqui um relatório de estágio probatório, o 4º relatório de estágio probatório, relator conselheiro Rafael Português, e a interessada aqui é a colega Emi Pereira Otani. Obrigado, senhor presidente. Peço o presente processo sobre a apresentação do 4º relatório de atividade da interessada para fins de confirmação na carreira, a teor dos artigos 101 e 103 da Lei Complementar Estadual 988/2006, com a regulamentação das deliberações 50 e 369 de 2007 e 2020, respectivamente. Com o relatório semestral, vieram os autos a manifestação do coordenador auxiliar da Seguridade, do diretor da IDEP e o relator designado pela Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório, conforme a deliberação 50 do Conselho Superior, todas sem ressalvas comprometessem a qualidade do trabalho da defensora. Por fim, a manifestação da Corregedoria Geral, no sentido de que a defensora pública, por hora, não possui ocorrência desabonadora da conduta pessoal e também não apresentou ressalvas que comprometessem a confirmação da interessada na carreira, registrando poucos apontamentos, em razão de lhe foi atribuído, por hora, o conceito bom. Esse é o relatório. O artigo 101 da Lei Orgânica da Defensoria Pública prevê como requisitos para a confirmação do defensor público na carreira o aproveitamento no curso de preparação à carreira e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo. O primeiro requisito está sendo atendido, já que a notícia de que a interessada frequentou o curso de preparação à carreira. O segundo requisito se vê atendido consoante relato acima exposto, que indica o bom desempenho da interessada em suas atribuições funcionais. Antes exposto, voto para a continuidade do estágio probatório. Esse é meu voto, senhor presidente. Lembrando que aqui a estagianda Emi Pereira passou por diversas unidades, inclusive na penúltima, acho que foi no seu segundo relatório, eu apontei que teve um conjunto enorme de designações, acho que foram 89, e agora parece que se estabilizou na unidade da Avaré, dizendo que isso é um enorme desafio pessoal e profissional. Então, nesse sentido, senhor presidente, encaminho meu parecer para a continuidade do estágio probatório. Em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam na comissão. Aprovado nos termos do voto do conselheiro relator. Agora, próximo processo SEI é o 1320/2024, que tem como interessado os colegas, né? Colega Vinícius Conceição Silva, Antônia Pereira Gay e EDEP. O assunto aqui é um pedido de afastamento para participação no evento, primeiro encontro da Frente Afro-Indígena das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil, a ser realizado no período de 22 a 23 de fevereiro de 2024. O relator conselheiro Alan, com a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de pedido formulado pelo excelentíssimo defensor público, diretor da Escola da Defensoria Pública, Guilherme Pitina, no sentido do afastamento das atividades ordinárias dos defensores públicos Marcelo Bonilha Campos, Ricardo de Santana Valente e das defensoras públicas Adélia Aparecida Fernandes Moraes, Paula Manzella Romano Valente e Taluane Fonseca, nos dias 22 a 23 do 2, para participar do evento Primeiro Encontro da Frente Afro-Indígena das Defensoras e dos Defensores Públicos do Brasil, que será realizado nos dias 22 a 23 de fevereiro de 2024, auditório da ANAC, sede, 7º andar, edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, quadra 9, lote C, Torre A, Asa Sul, em Brasília, nos horários previstos na programação anexada. Nos termos da deliberação CSDP 27 de 2007, o pedido foi instruído com os seguintes anexos. Anexo 1, nome dos interessados, áreas de atuação, unidade de classificação e especificação do período de afastamento. Anexo 2, cópia do edital, divulgação do evento e oferta de vaga. Anexo 3, programação do evento. Anexo 4, lista dos contemplados. Anexo 5, manifestação dos coordenadores
das respectivas unidades e declaração dos interessados de que nos dias de afastamento os pretendidos não estão convocados para atividade de núcleo especializado do qual sejam integrantes ou colaboradores, bem como de que não estão designados para o exercício de atividade especial, dificuldade ou extraordinária. Não há menção aos dias de trânsito, subentendendo-se que não há pedido de trânsito. Assim, considerando que todos os requisitos do artigo 2º da deliberação 27/2007 foram atendidos, acolho o pedido de afastamento formulado pelo diretor da escola, no sentido do afastamento das atividades ordinárias dos defensores públicos Marcelo Bonilha Campos, Ricardo de Santana Valente e das defensoras públicas Adélia Aparecida Fernandes Moraes, Paula Manzella Romano Valente e Talone Fonseca, nos dias 22 a 23 de 2024, para participar do evento Primeiro Encontro de Frente Afro-Indígena das Defensoras e dos Defensores Públicos do Brasil. Como voto, São Paulo, data de hoje. Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, portanto, aprovada nos termos do voto do conselheiro relator. Consulta, conselheiros e conselheiras, se a gente caminha para uma suspensão para o almoço aqui, pouco antes daquilo que a gente pactua sempre, mas voltando aqui às 13h30, olha, aqui, agora pontualmente 13h30, tá? Porque é mais de 1h30 aqui. Ok? Pode ser? Oi? Suspende, melhor. Então, assim, vamos lá, pessoal. Caminhando aqui para a suspensão dos trabalhos e retorno às 13h30 para a continuidade da pauta. Tem mais 2 processos, salvo engano, aqui para a gente enfrentar ainda hoje. Então, bom almoço e até o nosso retorno. Então, suspensos os trabalhos.